Como vem, estou fardado para o grande evento. Há exatamente um ano, estávamos nas ruas pela primeira vez, naquele que foi até então o maior movimento de massa com reivindicação política da história do país. Protestávamos contra as mentiras que deram a vitória eleitoral à presidente Dilma em 2014, protestávamos contra a corrupção que crescentemente se tornava conhecida em todo o país e protestávamos contra o próprio governo pedindo o afastamento e o impeachment da presidente. Era uma pauta que levávamos na garganta, que levávamos na alma nacional, naquela gigantesca mobilização em que milhões de pessoas tomaram as ruas do Brasil. 2 semanas depois, já haviam dado entrada no protocolo da Câmara dos Deputados 3 dezenas de requerimentos pedindo a instauração do processo de impeachment contra o presidente. A autoridade para despachar qualquer um desses requerimentos era do presidente da Casa, o deputado Eduardo Cunha, uma pessoa cujo caráter era perfeitamente conhecida de quem tem acesso aos bastidores da Câmara dos Deputados. Não surpreendeu a ninguém, portanto, ninguém bem informado, o que ele fez e continuou fazendo por longo tempo. Passou a usar esse poder de despachar aquele processo, significativa decisão, passou a usar desse poder em benefício próprio. E assim andaram os meses. E nós voltamos às ruas, mas num crescente desalento em relação às instituições brasileiras. Por isso eu posso dizer, sem medo de errar, que se houve um inimigo no processo de impeachment, esse inimigo número 1 foi e continua sendo o deputado Eduardo Cunha. Não dá para contar com ele. Precisamos contar crescentemente conosco mesmo e com os parlamentares bem intencionados do país. Eles estão por aí, é preciso mobilizá-los. É uma decisão de natureza política e essa é uma decisão que os políticos têm que tomar. Nós temos que cumprir, nesse sentido, o nosso papel. No dia 2 de dezembro, de março a 2 de dezembro, no dia 2 de dezembro, não tendo mais o que negociar, Eduardo Cunha despachou um desses requerimentos. E 2 semanas foram suficientes para que o processo de impeachment batesse na trave no Supremo Tribunal Federal. Ali, o ministro Barroso, num voto fraudulento, numa leitura fraudulenta do regimento interno da Câmara dos Deputados, recusou o processo desde a origem, determinando que o modo como havia sido eleita a comissão que iria analisar o processo e encaminhar a decisão para o plenário da Câmara havia sido eleita de modo errado. Não. A comissão foi eleita exatamente como determina o regimento interno da Câmara dos Deputados e o ministro Barroso sabia disso, porque tinha o regimento debaixo dos olhos, como ficou perfeitamente comprovado. Em seguida, a maioria do plenário do Supremo Tribunal Federal, puxadinho do PT, decidiu que a Câmara, e aí decidiu contra a Constituição de um modo escandaloso, decidiu que a Câmara não tinha competência alguma em relação a isso, e que a decisão, quem deveria tomar se o processo prossegue ou não, é o Senado Federal. Essa é a encrenca estabelecida nesse momento. Então a nossa presença nas ruas amanhã não vai num ambiente facilitado pelos favores institucionais, porque não podemos contar com a autoridade do senhor Cunha, menos ainda com sua autoridade moral, e não podemos contar com o Supremo Tribunal Federal por tudo que ele já demonstrou. É preciso que haja esta nossa mobilização, uma mobilização vigorosa, para que os políticos deste país, dentro do Congresso Nacional, à luz de tudo que hoje já se sabe, e esse é o único elemento que eu posso dizer que é fortemente, determinantemente positivo, é o trabalho da Operação Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, dos promotores e dos que investigam o caso, da Polícia Federal, um trabalho rigoroso, consciencioso, que vem sendo referendado nas instâncias superiores do Poder Judiciário. É apoio a esta atividade e é a mobilização de massa, mas realmente mobilização intensa da sociedade, ordeira, respeitosa, mas expressando o seu clamor, que fará com que o processo de impeachment da presidente marche.
teremos outras pautas para reivindicar, outros assuntos para acrescentar ao à nossa manifestação do dia 13, mas vamos às ruas. Não é um momento de omissão, que é um momento histórico importantíssimo, e eu não imagino que brasileiros de bem queiram não poder dizer: eu estava lá, eu fiz o meu papel, eu cumpri a minha obrigação, eu não fui omisso. Todos nós, brasileiros que amamos o Brasil, queremos ter o direito de dizer que fomos participantes deste momento histórico, que nesse momento, se de alguma coisa depende, é exatamente de cada um de nós. Nos encontramos lá. Vamos às ruas e vamos mostrar a estes que se agarram ao poder com as mais lúgubres, com as piores intenções possíveis, vamos mostrar a eles que há uma porta de saída e que é curta a distância entre a porta da rua e a porta da cadeia. Pense nisso.